Pronto. Bom dia a todos e todas, é um prazer estarmos aqui. Queria inicialmente agradecer a Lidiane, do SEGEX, como representante do SEGEX, por estar conosco. Agradecemos muito o professor Luiz Antônio Bilk por aceitar fazer parte dessa banca. E eu agradeço também a Gabriela por ter me convidado para a gente fazer esse momento tão solene, tão importante para nós. A partir de agora, Gabriela, você tem de 15 a 20 minutos, de 10 a 20 minutos para defender, para expor o teu relatório. Logo em seguida, o professor Bilk vai fazer as suas considerações, e na sequência eu vou pedir para vocês, para que você se ausente na sala, para que a gente possa fazer a avaliação do que foi apresentado. Você, então, a partir de agora, você pode expor, então, e fica muito tranquila, a gente está à tua disposição, tá bom? Pode começar. Tá bom. Bom dia a todos, eu sou a Gabriela Cardoso Maurício da Silva. Eu vou apresentar o meu relatório de estágio supervisionado, que foi realizado na Secretaria de Agricultura, na Prefeitura Municipal de Sombrio. Nesse trabalho, a gente vai ver a introdução, os objetivos gerais, a descrição da instituição, sua história e infraestrutura física, as atividades realizadas pela instituição e atividades envolvidas no estágio, que foram que a gente viu doenças, pragas e manejos. Um breve resumo desse trabalho. Ele foi realizado na Secretaria Municipal de Sombrio, de Agricultura, como eu falei, e foram realizadas atividades na área da agricultura e veterinária, como auxiliar produtores, saídas a campos para orientações técnicas, visitas a vendedores locais, castração e vacinas de animais. O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver atividades profissionais na área da agricultura e pecuária, onde aplicamos os conhecimentos vistos em sala de aula no nosso dia a dia. A identificação da empresa. O nome, Fantasia, Prefeitura Municipal de Sombrio, localizada na Avenida Nero Ramos, número 861, no centro de Sombrio. O supervisor de estágio foi o Valmir Dominelli. A área de atuação dele é extensão rural. O período da realização do estágio foi de 8 de março a 9 de abril de 2021, durando 200 horas. A história do município de Sombrio. O município de Sombrio é um dos 15 pertencentes à MES, que é a Associação do Município do Extremo Sul Catarinense, e se localiza nas margens da BR-101. A emancipação do município ocorreu em 30 de dezembro de 1953, e atualmente quem comanda é a prefeita Gislaine Cunha, que sucedeu o Zênio Cardoso. A economia do município destaca a confecções de cerâmicas e calçados. E no setor agrícola, são quatro áreas da agricultura. Quatro áreas, que são o arroz, o fumo, a banana e o maracujá. A Secretaria de Educação é muito importante, pois ela beneficia a comunidade rural. Ela consegue resolver as questões relacionadas à produção da agropecuária. No município, os pequenos produtores são os que mais necessitam da assistência técnica, e são eles que caracterizam o tamanho da propriedade da região, porque não temos grandes regiões comparadas a grandes propriedades comparadas a outras regiões do país. A infraestrutura física. Hoje, a Secretaria de Agricultura ela é anexa à garagem dos veículos e máquinas da Prefeitura de Sombrio. Ela é um escritório que se divide em 2 ambientes, com a presença do secretário de obras, do diretor agrícola, do engenheiro agrônomo, do médico veterinário e um auxiliar administrativo. Essa equipe toda passa a maior parte do tempo fora da secretaria, pois os trabalhos são mais a campo do que propriamente ali na secretaria. Além do escritório, também tem máquinas, automóveis pertencentes à secretaria, que ficam na garagem, que são 2 tratores, uns implementos, 2 retroescavadeiras, 2 veículos utilizados para a realização de visitas técnicas, que são os carros. As atividades realizadas pela secretaria. Ela busca auxiliar os agricultores do município com suas plantações e criações. Nas criações da veterinária, principalmente os bovinos, que é mais visto. Na parte da agricultura, é orientado em todos os estágios da produção, desde o preparo de solo, a colheita, até o final da safra. As visitas a campo são feitas para averiguar as situações, são feitas coletas de solo para análise e adubação com as bases necessárias. A prefeitura oferece todos esses serviços. E na parte da pecuária, são disponibilizadas vacinas, castração dos animais e outras orientações de manejo, com o veterinário. As atividades desenvolvidas no estágio.
Teve um maior foco em visitas a campo, onde as lavouras do maracujá já estavam na época da colheita, e algumas outras iniciando o plantio, o preparo de solo novamente, mas foi mais no final da safra. As visitas da agricultura eram agendadas na Secretaria Municipal de Sombrio, ou às vezes o agrônomo só saía com o carro da prefeitura para achar as propriedades que precisavam de ajudas. No campo, durante as visitas, o que foi mais visto foi pomares identificados com problemas de doenças e pragas. E na área de produção animal, acompanhado do veterinário João Paulo, também saímos para visitas agendadas. A veterinária é muito mais agendada do que a agricultura, que a agricultura às vezes ele sai, mas a veterinária é sempre agendada, porque o veterinário já tem que saber para que ele está indo, né? As doenças, a seguir a gente vai ver as doenças, pragas e manejos, que serão elas: verrugose, percevejo do maracujá, antracnose, fusariose, o preparo do solo, polinização do maracujá, e hidroponia, e castração, vacina e raspagem dos chifres na área veterinária. Sobre a verrugose. A verrugose é uma doença que é causada pelo vírus Cladoporus herbarium. Ela tem incidência baixa. Ela só ocorre quando outra doença já enfraqueceu aquele fruto, aquela flor, algum tecido desse fruto. No Brasil, apenas na região sul há registro dessa doença. É muito mais forte aqui. Os danos são pequenas manchas marrom nas hastes e frutos. O controle é feito de tratamento de outras doenças, porque ela só ocorre quando há outras doenças que já enfraqueceram. Então, só trata outras doenças. Em uma das áreas visitadas, foi identificada a verrugose tanto na flor quanto no fruto do maracujá, e o produtor já estava tratando a doença com Amstar Top. E com o auxílio do engenheiro agricultor, só continuou o manejo. O Amstar Top é um fungicida sistêmico, com atividade predominantemente persistente, mas preventiva, mas ele também com ações curativa e antisporulante, usada em pulverizações para controle de doenças. Aqui temos duas fotos. A primeira, que é a verrugose na flor do maracujá, e a segunda já atacando o fruto, com as manchas amarronzadas. O percevejo do maracujá. Os percevejos são pequenos insetos de 20 milímetros, 2 centímetros, com a coloração verde escuro e 3 linhas alaranjadas no corpo. As suas asas são grandes e a parte membranosa é vermelha. Os danos são vários. Na fase da ninfa, eles sugam a seiva das flores e frutos, e quando já são insetos adultos, eles atacam até os ramos, folhas e frutos, que eles caem logo em seguida. Existem diversos controles para os percevejos, como o manejo cultural, onde envolve a captação manual a captação manual, ou seja, ele vai lá e manual mesmo, o produtor que faz a prevenção, e sempre manter a área em volta bem podada, bem limpa. Também pode ser feito o controle químico com uso de inseticidas. Na área visitada, que tinha o percevejo do maracujá, já se tinha um bom controle dos percevejos. O agricultor usava inseticidas e também tinha inúmeras garrafas com soluções caseiras para atrair os insetos, onde eles ficam presos na mesma. Aqui eu trouxe uma foto da garrafa que era usado para prender os percevejos. Eles são atraídos pelo doce que tem ali dentro e ficam presos ali. E aqui é um maracujá murcho e caído pelo percevejo. A antracnose é causada pelo vírus Colectrotrichum gloeosporioides e ocorre normalmente durante o verão porque é onde está mais úmido e a temperatura mais elevada que em outras épocas do ano. Os sintomas são aparições de manchas aquosas na folha e logo elas ficam paradas e acabam acarretando uma enorme desfolha na planta, onde os ramos perdem a força e no fruto ocorrem as mesmas manchas que, se não tratado, evoluem para necrose. Em uma lavoura visitada, que foi identificada a antracnose, o produtor teve muitas perdas por causa da antracnose. O engenheiro recomendou um manejo químico com o Sertrobin e para que ele pudesse dar início o mais rápido possível, de maneira correta, porque a lavoura dele estava realmente tomada e ele teve muitos danos. Aqui eu trouxe uma foto da antracnose na folha e aqui uma no fruto com a necrose já que perdeu todo o fruto. A fusariose é causada pelo fungo Fusarium oxysporum
e passa de uma folha para outra. Mas, em casos isolados, elas começam a murchar o ramo da flor. Mas isso só ocorre quando o maracujá já está podre por algum outro motivo. Mas ele é mais de folha por folha. Para combater a fusariose, deve-se tirar algumas folhas, primeiro para ter certeza que é, e fazer a análise. Faça isso quando as folhas já estão roxas e murchas, partindo do colo da planta. O controle é feito por alguns passos que já são preventivos, como plantar o maracujá em terrenos altos, com boa drenagem, para não ter umidade, sem restos de matos, o terreno limpo, e para evitar áreas com foco da doença. Recomenda-se fazer a rotação cultural também, que é muito importante para essa doença. E aplicar 20 dias após o plantio o hidróxido de cobre e benomil, que são usados para tratar isso aí. E mesmo depois de fazer todas as prevenções e ainda assim ter foco da doença, algumas providências podem ser feitas como retirar a planta ao redor, retirar 5 plantas ao redor das doentes e retirar a planta doente mesmo, retirar com a terra e tudo, para eliminar e não deixar nenhum rastro, e 5 plantas ao redor dela. Aqui uma foto da fusariose no fruto, e aqui onde a raiz já estava podre e atacando tudo. Foi visto também o preparo de solo. Antes do plantio, a gente faz o preparo de solo para corrigir e não faltar nenhum nutriente para a planta futuramente. Para saber qual nutriente ou o que o solo precisa, a prefeitura disponibiliza todas as etapas do preparo de solo e qual a maneira de correção deve ser feita. Eles têm o equipamento certo para fazer a análise de solo. Com o solo já preparado, começam-se a abrir covas de 40 centímetros de largura e 40 de comprimento para o maracujá, né? Com as covas já preparadas, dá início ao plantio. A planta do maracujá deve ter em média de 20 a 30 centímetros de altura, sempre cuidando para não tirar o torrão na hora de plantar. E quando já estiver tudo certo, deve apenas fazer a adubação, dando foco na reposição de nitrogênio e potássio, sempre colocando esses adubos 15 a 20 centímetros de distância da planta. A prefeitura disponibiliza tudo isso. Ela, claro, por um certo preço, mas a prefeitura tem os equipamentos, os nutrientes, para fazer o preparo de solo até os nutrientes da planta. E o agrônomo sempre ajudando nos serviços. A polinização do maracujá amarelo. Ela é feita de forma manual pelos proprietários e agricultores, assim que a flor se abre. A flor do maracujá se abre uma vez por dia, na parte da tarde, fechando no início da noite. E é um tempo muito curto. Mas caso a flor não ser polinizada nesse tempo, a flor pode ficar murcha e até cair. E quando polinizada, se inicia o crescimento do fruto. No período do estágio, eu podia observar a polinização manual, mas o agricultor só pegava o pólen da planta e passava para outra planta, mas ele fez isso apenas para demonstrar, porque ele já tinha feito toda a polinização do seu maracujá. Aqui nós temos a flor aberta e a flor com os frutos ali. Aqui a gente pega o pólen para polinizar de uma flor para outra. Hidroponia de culturas variadas. A hidroponia é um sistema que não precisa de terra para o seu cultivo. As espécies ficam na água ou no ar úmido, que seria apenas na esponjinha com a muda, num ambiente sem terra, né, mas totalmente úmido. E a própria esponja, antes de ter a mudinha, já tem os nutrientes e os níveis de pH que a planta precisa para sobreviver e se desenvolver. Aí, assim que a muda vai crescendo, ela fica em tubos que é ligado a uma caixa d'água onde se faz a verificação dos níveis de água e controle de nutrientes. Esses tubos são ligados, cronometrados por relógios que ligam automático nos tempos necessários e com certo nível de adubação e pH. Então, elas ficam ali sempre nos tubos e tem um relógio que vai ligando para elas ter a água e elas depois ficam um tempo sem água. É um sistema único sobre a adubação de cada cultura, uma ordem de colocação e mistura de substâncias onde a própria embalagem já vem explicado. Então, as mudas que eu vi aqui na hidroponia de Sombrio foi mais alface, rúcula e essas folhagens, assim. E daí cada espécie tinha um tipo de substância, uma mistura de nutrientes diferente, que o produtor já comprava certinho e explicado quanto que ele ia usar em cada. Como eu falei, né, as culturas que eu vi mais era alface, rúcula, salsa, agrião e couve, mais essas folhagens.
E o local visitado é o maior sistema hidropônico de Sombrio. Existem outros menores, mas esses locais fazem a venda dos seus produtos para o município e para fora dele também. Aqui os tubos, aqui a foto do meio, os tubos sem as mudas, a foto ali final já com as mudas, que são ligadas à caixa d'água principal, essa da primeira foto, e que é cronometrada, vai passando a água e desligando, conforme a planta precisa. Na área da veterinária agora, foi realizada a castração, vacinação e raspagem dos chifres dos bovinos. Na área da veterinária foi realizado inúmeros procedimentos que o produtor teria que agendar a visita do veterinário, e nessas visitas a gente ia até a área para fazer os devidos manejos. A castração, ela é feita em terneiros ou até touros, com o burdizo, que é um alicate castrador, onde ele é tracionado, ele traciona o testículo para cima e rompendo todos os vasos sanguíneos do testículo, os vasos sanguíneos, o cordão espermático e os nervos, rompe tudo. Ele não machuca a pele, ele corta tudo, mas ele é especial para não machucar a pele do animal. E na vacinação, o veterinário foi chamado, em uma das visitas, né? O veterinário foi chamado porque as vacas da propriedade estavam muito magras. Ele fez a medicação correta e a medicação que usou foi contra carrapatos, mosquitos e moscas, que foi o que ele viu que tinha mais na área. E também realizado na veterinária, foi realizada a raspagem dos chifres do boi. Ela é realizada com uma faca bem quente, rente à cabeça do animal. Ele corta o chifre todo com a faca quente. E mesmo assim, depois sobra os restícios, ele queima com um material muito quente para que não cresça mais. Essa descornagem ela é realizada para reduzir os ferimentos entre os animais, facilitar a troca de coxo entre os animais e até os funcionários, e ela prove aos funcionários melhor manejo daquele bovino, já que os chifres podem causar ferimentos, tanto em outros animais quanto nas pessoas ao redor, até mesmo quando não tem intenção de machucar. Aqui, na primeira foto, a castragem com o burdizo, que ela pega ali os testículos e aperta por um tempo até soltar e os testículos murcham logo em seguida. Aqui na segunda foto, é a vaca recebendo o soro com inseticida e também um soro fortificante, porque ela estava muito magra, para ela melhorar. Aqui é o equipamento de queima dos chifres sendo esquentado para poder queimar os chifres do animal, o resto dos chifres dos animais. Aqui na primeira foto, o veterinário cortando com a faca e depois queimando o resto. Os animais já estavam bem sedados e não sentiram nada. Bom, para as minhas considerações finais, depois de 2 horas de acompanhamento, eu consegui ver algumas coisas da Secretaria Municipal. Primeiro, a cultura do maracujá é muito importante para Sombrio, pois ela é o que mais tem em Sombrio é a cultura do maracujá, e ela é a principal renda de muitos negócios familiares. E com o suporte para esses pequenos, ajudam a aumentar seus lucros. Com o manejo correto, tratamento proposto e prevenção de doenças, a produtividade tende a aumentar e, por consequência, a lucratividade das famílias. Além disso, os funcionários da prefeitura, o agrônomo Valdir Daminelli e o médico veterinário João Paulo, são muito importantes ali para a funcionalidade de todos os processos, que esses dois foram o que eu mais fiquei ali com eles no meu estágio. Durante o estágio, eu pude ver que é muito importante, porque na sala de aula, a gente não tem, enquanto estudante, né, a gente não vê tudo isso que a gente consegue ver no estágio na prática, porque não tem muitas aulas que vivenciam isso. E ali, com o estágio, com a Secretaria de Agricultura, eu pude ver tudo isso, tudo que o produtor vive no dia a dia e como funciona realmente. Os agradecimentos. Eu queria agradecer aos meus pais, à minha irmã, à minha namorada, que sempre acreditaram em mim, me apoiaram em todas as decisões e me incentivaram a nunca desistir de terminar o relatório. Agradeço também aos professores e funcionários do IF, que sempre me ensinaram e não medem esforços para me ajudar. E principalmente também ao meu orientador, Gerson Luiz da Luz, que aceitou meu convite e por ter me ajudado em toda a elaboração desse trabalho. À banca, que é o BILC, muito obrigado por estar aqui, e gratidão por toda a equipe da Prefeitura Municipal de Sombrio, por ter me orientado em todas as atividades. E, por fim, né, eu sou muito grata a todos que me ajudaram nesse momento que é muito importante para mim.
E foi isso. Alguma pergunta? Muito obrigado, Gabriela. Pode colocar na tela inicial para nós, por favor? Uhum. Eu agradeço pela apresentação e eu passo agora a palavra para o professor Bilk, para que o professor Bilk faça as suas considerações. Professor Bilk, você tem a palavra. Bom dia. Vou iniciar assim, dando os parabéns para a Gabriela, né, porque a gama de atividades que ela vivenciou, segundo o relatório e a apresentação, foi muito grande, né? Uhum. Parabéns pelo trabalho, pela tua apresentação. Parabéns para o seu Gerson aí pela orientação. Quero cumprimentar também a Lidiane, né, do CEGEX, que está nos acompanhando. Muito bem. Hoje é dia 16 de dezembro de 2022, né? Você fez teu estágio, qual foi o período mesmo ali? Foi de Aqui. março a abril. Foi Março, abril. De Um período 2021. interessante, né? É um período interessante para as atividades agrícolas, né? Sim. Porque diferente do nosso calendário normal, o calendário agrícola ele é um pouquinho diferente. Às vezes tu pega uma etapa, você não tem tantas atividades, né? E eu fiquei assim, olha, na realidade, sim, a secretaria está de parabéns, né? Pela gama de atividades que consegue desenvolver no município, né? Apesar de que a economia do município de Sombrio não é tão focada na agricultura, mas assim, é um município ainda interiorano, né? Com muita agricultura familiar. Eu conheço muito bem, inclusive o Daminelli, né? Um grande amigo meu, que é agrônomo. Quero mandar já um abraço por ti aí para ele, porque é uma pessoa que eu estimo bastante. Sei do trabalho dele, da capacidade que ele tem. Muito bem. Sabe o que eu achei faltando no teu apresentação? Um pouquinho mais das imagens, assim, né? Tu colocou o texto, né? Apresentou. No começo eu fiquei com medo que tu estivesse fazendo só uma leitura, mas mesmo com a tua leitura, você mostrou com segurança, né? De que o que você estava lendo, você vivenciou realmente. Que esse é o objetivo da apresentação, é para que a gente consiga observar toda a tua vivência durante esse período de estágio, né? Muito bem, eu vou ter umas questões técnicas aqui para a gente conversar bem rapidinho, tá? Sim. E depois aí falamos sobre outras coisas. A questão você vivenciou bastante sobre o maracujá, né? O maracujá é a principal cultura de Sombrio? Sim. O arroz, o fumo, a banana e o maracujá. Mas, pelo que eu estive ali na secretaria, o que a gente mais viu foi o maracujá. Sim, as outras culturas, o Daminelli, né, só me falava, mas eu não vivenciei nenhuma. Eu fico um pouquinho assim, com receio da gente falar da economia em si, quais são as principais, porque muitas outras coisas acontecem, né, no município. Sim, Eu vejo, por exemplo, a questão do gado de corte, gado leiteiro, ele também é muito forte, né? E não aparece muito. Não aparece muito. Na questão do maracujá, você colocou uma questão que foi a rotação de cultura, né? Sim. E realmente o pessoal faz rotação de cultura nos pomares de maracujá, porque daí tu instala todo um sistema ali de espaldeira, né? Sim. E daí você não tem como você mudar, né, de lugar. Será que o pessoal faz rotação mesmo? No que eu visitei, né, o Damiani sempre falava sobre rotação de cultura, mas eram poucos os que realmente faziam, mas tinha uns que faziam. Eu até não sei se está em vigor ainda, mas tem uma outra técnica que é antiga também, chamado vazio sanitário, Sim. que é aquele período que você precisa deixar o pomar sem nenhum tipo de cultura que está produzindo, no caso maracujá, para que consiga eliminar algumas doenças e pragas e tal, né? Não sei se está em vigor ainda essa questão do vazio sanitário, se você teve contato com isso. São poucos os produtores que usam, porque é difícil ficar sem a cultura ali, né? Sem a renda deles. Mas eles utilizam, deixam muito período, sim. Tá bom. Que mais? Quando eu morei em Minas muito tempo e nós tínhamos muito com gado. E a gente utilizava troquês burdizo para fazer a castração lá. Eu só queria fazer um adendo ali na tua apresentação. Na realidade, a torquês burdizo, o que ela faz? Quando você puxa, você faz a contenção do animal, né? No caso, vocês usavam algum produto, alguma coisa para ele ficar sedado? Sim, Porque nós fazíamos sem nada.
Em alguns terneiros nem precisava, porque eles eram filhotes, então o veterinário só ia lá, segurava com alguma corda, o produtor ajudava. Alguns nem precisava mesmo, mas em alguns foi realizado a anestesia, eles ficavam caídos. Tá. Que a gente se fazia muito lá, mas nós não tínhamos essa oportunidade, essa tecnologia de usar anestesia. Então, tinha todo um processo de contenção do animal. Isso, sim. E o que acontece com a Torquês Bus Dias? Ela aperta, né? É um sistema ali de âncora, na realidade, que você aperta, e você puxa o testículo do animal e você faz o rompimento dos tendões, na realidade, né? Que são os vasos ali. Então, você não aperta o testículo em si, e sim todo o sistema ali de irrigação, né, que tem os tendões, para que ele é tão forte que você aperta que eles colam um no outro e acaba depois, né, fazendo com o tempo, os testículos vão, e como eles não têm nenhum tipo de irrigação mais, de sangue, de nada, eles vão, né, diminuindo ali, vai sendo absorvido pelo corpo. Eu acho que é muito doído, tá? Mas assim, é melhor do que castração à faca, eu acho, né? Sim. E não tem a questão de bichar, nada, né? Nos terneiros que eu vi, assim, alguns nem se mexiam, nem expressavam reação. Alguns se assustavam pela proximidade mesmo do equipamento, do veterinário ali. Mas parecia que não estava dando, porque teve alguns que não se mexiam. Mas é bem isso que tu falou, o testículo é tracionado para cima, né? Onde rompe os vasos, os ligamentos e os tendões. Exatamente. Então tá. Mas tu conhece, tu viu na prática lá, a gente nunca mais esquece, né? A outra questão é, aonde que é esse produtor de hidroponia, produção hidropônica? Eu esqueci o nome do bairro, mas eu acho aqui em Sombrio mesmo, né? É mais pro interior de Sombrio. É um sistema bem grande de hidroponia que tem aqui. Você foi lá na propriedade? Eu fui visitar, aquelas fotos eu tirei ali, que ele tem vários sistemas, muitas mudas. Esse produtor que eu visitei, ele vende para fora, vende para os mercados aqui de Sombrio e vende para fora também, porque dá bastante lucratividade o serviço dele. Sim, sim. Essa tecnologia, quando ela é bem conduzida, né? Sim. E falando nisso, assim, eu participei de alguns, no começo a gente fez alguns cursos também, né? Até para conseguir entender e falar para os alunos na época. E uma das questões tecnológicas que a gente usava muito, e que o pessoal usa hoje mais ainda, é a medição da condutividade elétrica da solução, né? Para saber o nível de adubação e tal, dos sais que estão ali dentro. Você chegou a ver essa prática lá? Sim, o produtor, ele nos saquinhos de adubação já tinha o tanto que ele tinha que usar, né? Então ele colocava aquilo, mas mesmo assim depois ele verificava com o medidor de pH e de nutrientes para ver se aquilo ia ficar bom para a planta ou não. Sei, tem que acompanhar direto, né? Para que ela. Sim, ele acompanhava direto. Tem que estar sempre. Tal. Olha, Gabriela, assim, eu estou muito satisfeito e feliz pela tua apresentação, né? Tem uma boa dicção, né? Uma apresentação muito legal. A gama de atividades que você fez, eu estou com o teu relatório aberto aqui. Até tá esse que também está compartilhado comigo, seu Gerson. Eu não fiz muita coisa, uma outra coisinha assim que eu deixei em amarelo aqui até para rever, né? Coisas bem, bem simples, né? Achei o teu relatório bem direto, sim, né? Conciso, mas passou a mensagem, né? Os registros atividades que você fez, eu acho que tá ok. Tá? Se tiver uma outra coisinha, eu falo pro seu Gerson depois. Tá bom? Te desejar aí parabéns, sucesso na tua profissão. O que tu pretende e qual é o teu caminho agora? Eu não vou seguir a área da agricultura. Eu entrei querendo mesmo ir para o IF da agricultura, mas eu já sabia que não ia seguir. Agora eu estou fazendo faculdade de psicologia. Ótimo, mas para você fazer psicologia, tu vai atender muitos agricultores, e agora você sabe o sofrimento que eles têm no dia a dia, como é a vida, né, no campo. Como é a vida mesmo deles, é verdade. Então você vai poder conversar mais assim, profundamente com eles. Você sabe a vivência, né, que eles têm. Sim. Então, é sempre bom a gente ter uma gama de conhecimento em várias áreas para a gente poder entender como é que é a vida humana, né? E eu te desejar sucesso na tua profissão, tá?
que tu, depois de ficar rica, não esqueça da gente, tá? Que você seja muito feliz, sabe? E assim, a vida da gente não tem uma linha reta, a gente vai palpando, assim, as portas vão se abrindo, você vai experimentando, às vezes tu não gosta, tu volta, dá um passo atrás, vai, né? Mas muito feliz aí por ter você concluindo essa etapa, tá? Parabéns aí, parabéns pro Sr. Gerson. Da minha Muito parte obrigado. era isso. Muito obrigado, professor Bilk, muito obrigado, Lidiane, também por participar. Gabriela, meus parabéns, tá? Eu concluo agora a gravação, vou parar a gravação